noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos. Só temos que silenciar um pouco as crianças, né? Senão acho que quem está lá atrás não ouve. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos a mais esse dia, que hoje é um dia que dá um início a um mês de trabalho de um tema muito sensível, que é o Setembro Amarelo. Então, por isso, hoje estamos todos de fitinha, né? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento ao alto. Vamos nos conectar a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, e a nossa mãezinha do céu, a nossa mãe Maria, aquela que desde pequenininhos nós fomos ensinados a chamar de mãezinha. Então, que nesse momento nós estejamos também sob a proteção dela e unidos a ela. E que nesse momento em que nós estamos pensando em Deus, sendo gratos a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, vamos elevar do fundo do nosso coração uma prece silenciosa por tudo aquilo que nós temos só a agradecer no dia de hoje. Tanto temos a agradecer que poderíamos passar a noite aqui com os nossos olhos cerrados, só agradecendo por tudo que temos, por tudo que já temos, por tudo que Deus nos dá diariamente, por tudo aquilo que Ele nos deu ao longo da nossa vida até aqui, ao longo das nossas tantas existências. Então, nesse momento, vamos pedir a Deus, a Jesus e a Mãe Maria, a espiritualidade maior que trabalha nesta casa, ao anjo guardião de cada um de nós, que se faz presente aqui junto conosco. E vamos pedir que, enquanto estamos aqui, entregues à espiritualidade, à obra de Jesus, se operem em nós todas as curas que nós necessitamos, sejam elas do nosso corpo físico, dos nossos defeitos, dos nossos males morais e mentais, que sejam curadas as angústias que o nosso coração carrega, as aflições que a nossa mente leva junto de nós todos os dias, os nossos medos de futuro. Quanto passado nós já tivemos medo por acharmos que tínhamos problemas insolúveis e hoje nós nem lembramos deles. E hoje os problemas que nos são insolúveis, que Deus Pai nos ajude, para que daqui a alguns anos nós sequer nos lembremos deles. Abençoa, Mestre Jesus, a nossa saúde. Dá-nos força, fé, esperança, coragem. Capacita-nos para sermos os habitantes da terra, aqueles que trabalham em Teu nome. Que saibamos ser amorosos e caridosos, principalmente dentro dos nossos próprios lares, dos nossos locais de trabalho, com aqueles que mais passam tempo conosco. Mestre Jesus, visita o meu lar, abençoa toda a minha casa e forma sobre ela uma egrégora protetora para que nenhuma força maligna, encarnada ou desencarnada, dela se aproxime, adentre ou permaneça. Visita também, Jesus, o coração de todos aqueles que nesse momento passam no meu pensamento, aqueles que eu amo, cuida, protege, guarda. E nesse momento, enquanto estamos aqui, entregues ao Teu amor, entregues aos Teus cuidados, nós entregamos também todos aqueles que amamos, estejam eles aqui encarnados ou desencarnados, para que eles também sejam cuidados e amparados conforme as necessidades de cada um. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre, e nesses instantes principalmente, que assim seja. Que assim seja.
Então, como nós vamos dar início ao Setembro Amarelo, né? Eu vou fazer uma leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os aflitos, que diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. E aí tem na parte, a primeira instrução dos Espíritos, que é do item 18, fala do bem e mal sofrer, pelo Espírito Lacordaire, na cidade de Havre, na França, em 1863. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o descanso. Então vamos fazer uma conotação só sobre como surgiu o Setembro Amarelo, que todos os meses a gente vê a campanha do Setembro Amarelo, né? A gente fala do Setembro Amarelo. Esse ano, então, cada ano tem uma temática diferente. Esse ano, então, é Agir Salva Vidas, né? É a temática nacional da campanha do Setembro Amarelo. E assim, então, essa campanha surge no ano de 2015, depois da morte de um jovem americano de 17 anos, que tinha talentos para, vamos dizer assim, para automobilística, né? E ele reformou todo um automóvel Mustang amarelo que ele tinha, que era a adoração dele. E quando ele concluiu o Mustang dele, ele tirou a própria vida. E aí então os amigos, durante o enterro dele, né, durante o funeral, todos os amigos usaram essa fitinha, que era a cor que ele tinha escolhido para o Mustang dele. Então aí, a partir da morte do Mike, surge essa campanha de prevenção do suicídio, que começa lá nos Estados Unidos e se espalhou mundo afora. E hoje nós aqui no nosso pequeno ponto de luz, no meio desse universo infinito, estamos também falando sobre o Setembro Amarelo, falando sobre a importância de se cuidar da nossa vida, a importância que nós temos, o quanto nós precisamos cuidar da nossa vida. E hoje, então, falando um pouquinho sobre o propósito da vida e a bênção da imortalidade, né? Falando, então, sobre esse símbolo, que é a prevenção do suicídio, a gente precisa pensar, assim, que o falar, o ouvir e o acolher uma pessoa que muitas vezes a gente percebe que está em vias de talvez cometer o suicídio, embora muitas vezes a gente vê aí na internet, né, campanhas que falam assim, um mês antes a pessoa está sorrindo, uma semana antes, um dia antes, uma hora antes, e ela comete o suicídio, né? Então, assim, o Newton Stuck tem uma forma, vamos dizer assim, mais humana de falar sobre o suicídio, que ele trata do acidente da razão, que nenhuma pessoa em sã consciência seria capaz de tirar a própria vida, né? Então, assim, é aquele momento que nos falta a razão, é aquele momento que nos falta a consciência, é aquele momento em que se está tão adoentado que isso acaba acontecendo.
E tendo então o tema desse ano, Agir Salva Vidas, de que forma a gente pode tentar salvar uma vida, né? Já que é tão sutil. É esse acolher, é esse ouvir, né? E aí então a gente se pergunta assim, qual o propósito da nossa existência? Porque muitas vezes a pessoa que comete o suicídio, ela não quer sair da vida, ela quer sair da dor, ela quer sair daquela aflição que ela está vivendo, né? Não é da vida que ela quer sair, ela só não está dando conta daquilo tudo. Mas aí, como eu li ali, bem-aventurados os aflitos, a gente tem que carregar as nossas dores. Nós viemos para cá todos com planejamento reencarnatório, que todo mundo fala aqui na frente também. Nós sabemos das nossas dores. Nós, como falava ali na leitura do Evangelho, não há carga que a gente não possa carregar. Deus não seria mal como nós somos, muitas vezes, como a gente vê aí que tem animal carregando peso que não suporta, né? Porque a gente está colocando peso em cima deles. Deus não é como nós. Deus não nos colocaria fardos maiores do que a gente possa carregar. E sempre, eu costumo dizer também isso, que vocês acharem que a carga está muito pesada, não peçam a Deus para que tire a carga. E menos ainda, pensem em vocês próprios tirarem a carga dos seus ombros, ceifando a vida. Mas peçam sim a Deus ombros fortes e mentalidade forte, para que vocês consigam, para que nós consigamos carregar os fardos que nós mesmos escolhemos ou nos foram determinados devido aos atos que nós cometemos em nossas vidas passadas. Aí então, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 132 diz assim: Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É na facilidade que a gente cresce ou é na dificuldade? A gente vê assim, às vezes, quanta gente luta para crescer, para evoluir, para se tornar melhor e não consegue. Eu posso falar por mim mesma, assim, de quando eu devolvi o meu filho, né? Eu já falei isso para vocês. A minha maior dor me transformou na minha melhor versão. E isso que vocês veem aqui hoje não é ainda o que eu devo ser, o que Deus espera que eu seja, mas é o melhor que eu estou conseguindo ser. E eu garanto para vocês que é muito melhor que aquela versão lá de 2010. A versão de 2025 da Rosane é muito melhor que a versão de 2010. Mas talvez a versão de 2010 era mais feliz. Mas não era tudo isso que eu sou hoje, porque a versão de 2010 tinha meu filho junto comigo, tinha minha filha, minha família. Mas hoje eu sou outra pessoa, através da minha dor. Eu tive todos os motivos, talvez, para fazer o que o Mike fez. Mas eu tive todos e muitos motivos também para continuar, por entender que a vida continua. A vida não é um acaso, ela é uma escola, uma existência com objetivos espirituais. Muitas vezes a gente se pergunta por que comigo, por que isso está acontecendo na minha casa, por que na minha família. Aí eu sempre digo que está na hora da gente mudar a pergunta. Para quê? Tudo isso que eu estou passando, seja doença, seja dificuldade financeira, seja dificuldade familiar, seja desavença, seja o que for, a problemática que a gente passa ao longo da nossa existência, tudo existe um propósito. E para que eu estou passando por isso? Eu preciso despertar como pessoa, como ser humano, eu preciso tirar algum defeito de mim, porque se a gente parar para observar, mais da metade dos nossos problemas a gente evitaria se a gente soubesse seguir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa nem seguir lá os evangelhos inteiros. Só os capítulos que estão aqui, a gente já seria muito melhor. Se todas as vezes que a gente tivesse que agir, pensasse como Cristo pensaria, como Cristo agiria diante dessa situação, a gente não teria metade das problemáticas que a gente tem. A gente passa a vida correndo. Ontem no meu grupo de estudo, a gente vai falar na próxima semana sobre
o que é necessário. Como é que é o título do capítulo? Quem estava na aula ontem, lembra? O supérfluo e o necessário. Quantas coisas supérfluas a gente tem dentro da casa da gente? A começar, vamos pensar assim, por uma camiseta. Quantos dedos eu tenho? 10. Eu tenho mais de 10 anéis em casa. Quantos pés eu tenho? 2. Um par. E quantos pares de sapato a gente tem? Pra que tanto? Pra ficar correndo que nem louco daí, pra pagar conta e boleto? Pra muitas vezes se afundar em conta e boleto e não dar conta de pagar e daí ter que cometer o suicídio pra fugir disso? Então não é o momento, nesse Setembro Amarelo, muito além da gente pensar só nessa campanha, só nessa fitinha, só na questão do combate ao suicídio, mas a gente já ir pensando no que nos leva ou no que leva alguém a isso. A moda agora que a gente tem visto tanto é o jogo do tigrinho, né? Jogo de internet, que as pessoas se afundam na jogatina e aí ou tem a vida ceifada ou cometem suicídio. Então assim, a gente tem que ir olhando a sociedade ao nosso meio e ir observando e nos observando também, porque a nossa vida é valiosa demais para a gente simplesmente resolver de uma hora para outra, não quero mais brincar de viver. O sofrimento, as dificuldades e até os conflitos interiores não são castigos, mas provas e expiações que nos permitem evoluir. Quantas pessoas a gente sabe que se suicidam e a família diz assim, a família, os amigos, quem conhecia, diz assim, mas ele não tinha motivo nenhum para fazer isso, né? A grande maioria é assim. Muitas vezes são o quê? São as obsessões que a gente mesmo deixa chegar perto da gente, né? Porque se tudo é vibração no universo, se eu tiver com uma vibração baixa, se eu tiver vibrando ideias suicidas, eu vou atrair para perto de mim espíritos que vão me ajudar a fazer isso. Espíritos que vão soprar no meu ouvido. Espíritos que vão me dizer assim, saia disso que você vai ficar melhor, né? Hoje a Neiva não tá para ela me autorizar a falar, mas ela já me autorizou a falar em outras vezes. A Neiva é nossa trabalhadora, minha aluna na casa espírita, e ela teve uma filha que cometeu o acidente da razão. E aí na primeira carta que a filha manda, ela diz assim, as vozes que me mandavam fazer isso lá, aqui na Terra, eram as mesmas que riam de mim quando eu caí viva do lado de cá. Então a vida não termina. A partir daquilo que eu falo, somos espíritos imortais vivendo uma experiência na carne. A nossa carne fica aqui, mas o nosso espírito não morre nem por um segundo. Talvez ele adormeça por algum tempo até a gente despertar do outro lado. Mas ele não morre um segundo sequer. E são essas dificuldades que nos permitem evoluir, né? Essas dificuldades muitas vezes que a gente vê como insolúveis, como sem solução. Reencarnar é a oportunidade de reparar equívocos do passado, de construir virtudes, de desenvolver amor ao próximo, mesmo que isso seja na dificuldade. Porque em quantos lares a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm? Quantos lares a gente percebe que os familiares são mais inimigos do que amigos, quem dirá a família? Se um puder tirar do outro 1 metro de cerca do terreno, tira, como se fosse um inimigo. O pai e a mãe sofrem para criar 2, 3, meia dúzia de filhos, todos juntos ali, muitas vezes com imensas dificuldades. Aí começa todo mundo trabalhar cedo, todo mundo vence na vida, compram alguma coisa, os pais adquirem algum bem. Quando chega na hora dos filhos dividir, acontece o quê? Dividem os bens, divide a família, divide tudo, acaba-se com tudo. Não é para isso que nós viemos para a Terra. Nós viemos para a Terra para nós nos tornarmos melhores, espíritos melhores. E isso faz parte, para a gente ser melhor,
faz parte a gente ter que abrir mão de muitas coisas que nos seriam, vamos dizer assim, benéficas do ponto de vista da vida material. Mas tem uma parte lá do Evangelho que diz assim: não amealheis tesouros na terra, mas sim aqueles que o tempo não consome e a ferrugem não corrói, que são cultivar os nossos bens eternos, aqueles que nós vamos levar para o lado de lá. Cada existência é o capítulo de um livro eterno, ou seja, já falei isso aqui também, né? Vai chegando um tempo que a gente se torna repetitivo, mas é sempre bom lembrar. O que nós estamos vivendo hoje é o reflexo do que nós construímos lá no nosso passado, em outras vidas. Em outras vidas não, porque a vida é uma só, dividida em várias existências, né? Então, em outras existências nós fizemos algumas coisas que nos deram a oportunidade de viver essa vida que nós estamos vivendo agora. Uns um pouco melhor, com um pouco menos de dor, outros com mais dores, com mais dificuldades. E o que nós estamos sendo hoje é o reflexo do que nós vamos ter na nossa vida futura, seja ela no plano espiritual, seja ela na nossa próxima encarnação terrena. E outra coisa que é importante a gente lembrar também, que Deus é sempre justo e bom, o tempo todo, né? Ele não é às vezes justo, às vezes bom. Ele é justo e bom o tempo todo. E quando a gente tem uma vida de mais dificuldades, é o braço da justiça de Deus que está agindo naquela nossa existência. E quando a gente tem uma vida com mais facilidades, é o braço da bondade de Deus que está agindo na nossa vida. Porque se a gente dependesse só da justiça de Deus, teria encarnações que a gente não ia dar conta. E quando a gente vai fazer o nosso planejamento lá do outro lado, a gente quer muita coisa, né? Vamos saldar de vez aquelas dívidas lá da minha 5ª reencarnação para trás, porque eu quero evoluir. Aí a espiritualidade diz: não, se acalma, não é assim. Leva menos peso para tu conseguir carregar, senão lá no meio do caminho tu não vai dar conta. E aí muitas vezes a gente chega aqui já na primeira dificuldade, não quer mais brincar, né? Não quero mais brincar de sofrer, não quero mais saber disso para minha vida, porque a vida de todo mundo é boa, menos a minha. Mentira. Você pode ir em todos os lares da Terra, que em todos os lares da Terra, eu garanto para vocês que você vai achar alguém que sofre. Seja pela ausência de alguém, pela falta de alguém, seja por uma doença, seja por um filho que partiu, seja por um vício que tem dentro do lar. Não existe na Terra ninguém que seja 100% feliz. Por quê? Porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Ainda a gente está vindo alinhar aquilo que a gente fez lá no passado. E a Terra só vai ser um mundo melhor quando nós, que somos os habitantes da Terra, viermos para cá e conseguirmos já, agora nesse momento de transição, né? A gente está encarnado num momento muito difícil, muito sensível da Terra. Eu já falei aqui também, por alguma razão, nós somos os escolhidos, né? Porque se vocês pararem para pensar, nós atravessamos um milênio, nós vimos a passagem de um milênio para outro, nós vimos a passagem de um século para outro, e nós estamos vendo a passagem de uma era transitória da Terra para outra. Nós estamos vivendo em plena transição planetária. Nós somos espíritos escolhidos para estarmos aqui nesse tempo. Talvez nós somos os mais devedores que os outros. Por isso nós viemos nesse tempo de tanta turbulência. Por isso nós precisamos nos apegar tanto ao alto para darmos conta de tudo que a gente está vendo e que eu acho que pelo andar da carruagem a gente ainda vai ver. Ninguém em outros tempos dos nossos antepassados teve tanto acesso à informação e a conhecimento, à tecnologia, a tudo que a gente está tendo. Nós mesmos, se pegarem, quem é mais ou menos da minha idade aí, lembrar da sua infância, quem é mais velho, mais ainda, lembrar da sua infância e ver tudo que a gente já viu até agora, é assustador, não é? Quando a gente pensa em 20 anos para trás, como era, e aí a gente não consegue imaginar como vai ser 20 anos para frente, com essa senhora chamada inteligência artificial que chegou aí, de mansinho, e que parece que vai invadir a nossa vida com tudo, né?
Então, assim, nós temos que ter essa consciência de que nós somos importantes e muito, não só para nós mesmos, para aqueles que vivem no nosso entorno, mas nós somos importantes para o planeta. E por essa razão nós estamos encarnados nesses tempos de transição planetária, quando a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Porque aí quem não for mais do bem, quem não desejar mais o bem, não vai mais renascer na Terra. A Terra vai ser um planeta melhor. Só que até lá precisa de toda essa turbulência aí. E se a gente pegar, vamos pegar um pequeno exemplo, não precisamos ir longe. Vamos pegar toda aquela turbulência que aconteceu na Boate Kiss. Foi horrível, não foi? É a maior tragédia do nosso estado, é com certeza uma das maiores tragédias, né? Aquilo foi péssimo, foi horrível, não foi? E depois daquilo, quanta lei surgiu, quanta segurança trouxe pra gente. Hoje a gente já não entra nos lugares e não observa onde é que está a porta que tem a plaquinha de saída. Olha quanto a gente evoluiu com isso, porque tiveram sim espíritos que se dispuseram a desencarnar naquela situação para que hoje nós tivéssemos a segurança que temos. Então, nem tudo aquilo que acontece na nossa vida, que nos parece mal, é realmente mal. E nós temos sim que enfrentar. Não é parando de brincar de viver que a gente vai vencer a nós mesmos. Quando nós não encontramos sentido na vida, é sinal que olhamos apenas para as dores terrenas e esquecemos a dimensão espiritual. Isso tudo que eu falei. Se a gente passa por dores e aflições hoje, não é porque Deus olha e diz assim, vou ver como é que a Rosane se sai se eu tirar o filho dela. É por alguma razão. Algum dia eu vou entender se isso foi uma prova ou se foi uma expiação. Eu vou entender o porquê. Ou se foi talvez uma missão, não sei. Eu vou entender. O Espiritismo nos convida a olhar além da matéria para entender que a vida é preciosa e que cada um de nós tem a nossa missão. Muitas vezes a gente fica pensando assim, qual será a minha missão na Terra, né? Tem gente que deixa livro escrito, tem gente que planta uma floresta, tem outras pessoas que fazem da vida uma eterna história, né? Deixam legados imensos. Às vezes, a nossa missão de vida é só acertar os ponteiros com aquele que nasce do nosso lado. Ou com aquele que passa a dormir do nosso lado de uma altura em diante da vida. Porque muitas vezes aquele filho difícil lá em casa, aquele marido difícil, aquela esposa difícil, aquela sogra difícil, aquele companheiro de trabalho difícil que a gente tem por longos anos do lado da gente, é um vínculo que a gente teve lá numa vida passada. Mas como eu digo, a gente tem a bênção do esquecimento. Aquele filho, um inimigo mortal do meu passado. Tirei a vida. E aí ele renasce como meu filho, pequenininho nos meus braços. Vai me incomodar a vida inteira. Mas eu vou amar porque saiu de mim, porque nasceu dentro do meu lar, porque eu ensinei a andar. E aí eu desencarno. Me incomodou a vida inteira aquele filho e eu desencarno. Chego lá do outro lado e tenho essa informação. Sabe aquele teu filho que você tanto ama? Sim, tu tem certeza que tu ama? Mas claro que eu amo, é meu filho. Pois é, mas lá na outra encarnação ele foi o teu assassino. Quando esse meu filho chegar lá, eu vou odiar ele, vou ter desejo de vingança? Ou eu vou continuar amando? Eu vou continuar amando. Porque a partir do momento em que você desenvolve um amor verdadeiro por uma pessoa, esse amor não termina mais. Esse amor é eterno, é para sempre. Independente se a gente vai estar do lado de cá ou do lado de lá. Em muitas ocasiões, nós não estaremos juntos, mas nós nos reconheceremos como amores eternos. Então, assim, as dificuldades que a gente tem, as pessoas difíceis, elas têm uma razão de ser. E quando nós não conseguimos fazer nada por elas, além de sentir raiva ou ódio, porque muitas vezes é isso que a gente sente, porque a gente é humano, né? Jesus disse, amai-vos, mas às vezes a gente lembra que a gente ainda não é igual a Jesus e não consegue, que a gente consiga pelo menos silenciar e fazer uma prece por essa pessoa que nos tira o tino, porque por alguma razão ela está sendo um teste na vida da gente também.
E aí, os desafios existenciais e o propósito da existência. Todos enfrentamos dores, perdas, doenças, solidão, desilusões. Todas as dores são instrumentos de aprendizado. Todas. As minhas, as de vocês. Umas a gente tem a impressão de que são maiores, outras a gente tem a impressão de que são menores. Tem pessoas que sofrem muito por uma coisa que para nós parece que é pequena, mas que aquilo para a pessoa é uma dor muito grande. E a gente não está aqui para julgar a dor alheia. Nenhum de nós. A gente está aqui para ajudar o próximo, para nos ajudar enquanto seres humanos, enquanto irmãos, enquanto cristãos. Todas as nossas dores são instrumento de aprendizado. E a doutrina espírita nos lembra que nós não estamos sozinhos. Temos espíritos protetores que nos inspiram, temos a oração como recurso de conexão, temos a casa espírita como amparo. Não nos esqueçamos nunca, como eu sempre digo, as portas desta casa se abrem para nos receber e receber as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições. Que ninguém saia daqui, dessa casa. A gente sempre pede, às vezes, quando a gente percebe que uma pessoa não passou bem no passe, a gente pede para que a pessoa fique. Quando vocês não estiverem bem, fiquem aqui, vai ter sempre alguém para conversar com vocês. Quando vocês não estiverem bem, venham antes. Toda quarta e todo sábado tem atendimento fraterno, tem quem faz atendimento fraterno aqui. O atendimento fraterno é o que? É conversar, é expor os teus problemas, expor as tuas aflições. O que é conversado numa sala de atendimento fraterno fica ali dentro. Se é conversado comigo, nenhum outro trabalhador da casa vai saber o que foi conversado. Se é conversado com o Nestor, nenhum outro trabalhador da casa vai saber o que foi conversado. Então, quando vocês estiverem em angústia, quando vocês souberem de alguém que precisa, convidem para vir para o atendimento fraterno, que é muito bom. A espiritualidade, com certeza, trabalha em particular essa pessoa que vem para o atendimento fraterno. E a maior prevenção contra o desespero é o cultivo da fé raciocinada, o entendimento de que a vida tem sempre um propósito. Muitas vezes, nós que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, ao longo desses 11 anos, será que são 11 anos que tem a campanha do Setembro Amarelo? Desses tantos anos, a gente já está mais consciente, né? Mas quantos acidentes da razão, quantos suicídios ainda a gente vê por aí? De pessoas que a gente pensa assim, mas por quê? Para quê? E não tem idade. Tem crianças, tem jovens, tem pessoas idosas, tem adolescentes. Então cuidemos dos nossos, coloquemos em ação o orai e o vigiai, não só para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais, para os avós, porque o suicídio ele não tem mais faixa de idade, ele não escolhe homens ou mulheres, ele pega o ser humano, muitas vezes aquele que está mais fragilizado, e a gente sempre sabe quando alguém está fragilizado. Às vezes a família não percebe, mas um amigo lá de fora percebe. E se você for esse amigo, faça alguma coisa. Se for dentro da tua família, faça alguma coisa. Muitas vezes não precisa fazer um grande movimento. Talvez é só uma conversa. Talvez é só dizer assim, você quer que eu te escute? Vamos tomar um café? Ou eu tenho 15 minutos para te escutar? Ou então, quero conversar com você. Estou te sentindo diferente. Mas a gente está vivendo um tempo em que a gente não quer ser intrometido, né? Porque às vezes a gente acha assim, que se eu for conversar com alguém que está sofrendo, eu vou estar me metendo na vida das pessoas. Não é assim. Muitas vezes a pessoa está naquela angústia que não consegue falar. Ela só está precisando ser acolhida por alguém. Então que a gente saiba, não esqueçamos a frase da campanha desse ano. Agir salva vidas. E esse agir às vezes pode ser muito sutil, né? E aí na questão 149 do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta assim: a alma goza após a morte da consciência de si mesma? Sim, jamais a perde. Então, gente, a morte não existe. Existe apenas a mudança de plano. Quem tira a vida aqui, vai para o lado de lá, além de não ter acabado com o problema, além de não ter acabado com a vida, vai para o lado de lá, continua com o mesmo problema, continua vivo e ainda adquiriu mais um problema, mais vários problemas, né? Que daí tem aquela, sabe que a família vai estar aqui sofrendo, sabe que vai estar lá angustiado pelo que fez, porque assim, no mesmo instante em que fez, já recobra a razão, né? Porque vamos pensar assim que é como um momento de... Nós aqui nunca tivemos o nosso momento suicida, graças a Deus, né? Mas todos nós, com certeza, já tivemos aquele momento de um rompante de raiva. É ou não é? Que você faz uma coisa, que você fala uma coisa, que você dá um tapa, que você bate numa mesa, mas no mesmo instante que você faz isso, você já se arrepende. É ou não é? Só que a palavra que você já deu, o soco na mesa você já deu o tapa. Mas isso nada é grave. Tudo pode ser refeito. Aquela sensação de arrependimento que a gente tem na hora que a gente falou aquela palavra, que deu aquele tapa, é a mesma sensação que o suicida tem no instante em que ele se deu conta do que ele fez. Ele se arrepende no mesmo instante. Poucos são os que não se arrependem. E que ninguém mais que frequenta a casa espírita tenha na cabeça que o suicida não é amparado. Porque eles são amplamente amparados por ela, Maria de Nazaré, que vem pessoalmente com seus caravaneiros às zonas umbralinas da terra para socorrer os seus filhinhos que partiram da vida pelas próprias mãos. Então que ninguém fique sofrendo e pensando naquela ideia antiga, pensando no livro Memórias de um Suicida, que retrata a imagem de um suicida que se matou por orgulho, porque descobriu que tinha uma doença e não queria depender de ninguém no fim da vida dele, então ele achou melhor tirar a própria vida do que ter que depender de alguém. É diferente, aquilo que eu sempre falo também, cada nascimento é diferente, cada desencarnar é diferente. E não é porque partiu pelo suicídio que não vai ser amparado, que não vai ser cuidado. Vai ser sim cuidado. O nosso anjo guardião, ele está sempre do nosso lado. Ele com certeza, nesses momentos em que ocorre um ato suicida, um acidente da razão, ele deve estar aos prantos ali. Porque ele também falhou na missão dele de cuidado, de amparo e de proteção. Mas a gente tem o nosso livre-arbítrio e nem nesse o nosso anjo se mete, vamos dizer assim. A gente é livre para fazer todas as nossas escolhas, mas a gente sabe que a gente é devedor de todas as consequências que ela causa. Seja nós, seja quem está no nosso entorno, seja quem vem a sofrer por isso que a gente faz. Então não vale a pena abreviar a vida, porque a vida segue além do corpo físico, né? Os nossos laços de amor não se rompem com a morte. Os espíritos amigos nos inspiram diariamente, e Jesus é o maior exemplo. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. E é nele que nós temos que buscar a nossa força, quando nós estamos nas nossas dificuldades, nos nossos dias ruins, e sempre que um pensamento ruim, um pensamento intrusivo, um pensamento que não é nosso, chegar até nós, que nós saibamos identificar e pedir ajuda e amparo, primeiro de tudo ao nosso anjo guardião. Nos unir a ele pela prece, pedir que sejam afastados de nós. Muitas vezes, quando grande parte dos suicidas relata que ouvia vozes, né? O espírito relata que ouvia vozes. Então, se a gente começar a ter esses pensamentos que batem muito na nossa cabeça, vem para a casa espírita, pede socorro para o teu anjo, se pega em oração, pratica o evangelho no lar, converse com alguém, com o teu amigo de confiança, com o teu parceiro dentro de casa, com alguém que seja da tua confiança no local de trabalho,
com alguém que muitas vezes você nem conheça, mas que você sabe que aquela pessoa é boa de dar uma palavra, de dar um conselho. O mundo está cheio de gente ruim, mas está cheio de gente boa também. Está cheio de gente que pode abraçar as nossas dores e nos ajudar e nos amparar. E não é só dentro da casa espírita. Essas pessoas estão espalhadas aí. Está cheio de anjo pela terra também, caminhando aí entre os maus, porque senão a gente não daria conta. Então se apeguem sempre na oração. Tenham a prática do evangelho no lar. Porque onde é feito um evangelho no lar, não é só aquela família que é beneficiada, mas todo o entorno é beneficiado. Então, a nossa vida é um bem sagrado. E a gente tem que lembrar disso todos os dias. Não só agora, no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Mas a gente tem que lembrar que a nossa vida é um bem sagrado todos os dias. Seja no agosto lilás, no janeiro branco, no outubro azul, não, no outubro rosa e o novembro azul, né? Ou no setembro amarelo. A nossa vida importa de janeiro a janeiro. A nossa vida importa do nascer ao pôr do sol. A nossa vida importa a todos aqueles que estão à nossa volta. A vida de vocês importa na minha, assim como eu importo na de vocês. Assim como nós somos todos importantes para Deus. Porque senão nós não estaríamos todos aqui reunidos em torno dessa figura aqui, que é Jesus, o nosso modelo e o nosso guia. Que é esse que nos faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então que a gente saia daqui nessa noite com a certeza de que a vida não termina, que quem puder, quem fizer questão, ande com a sua fitinha o mês todo para lembrar as outras pessoas. Façam um convite para quem quiser. A temática desse mês na Casa Espírita é toda em torno do Setembro Amarelo, né? Todas com palestras diferentes. Mas a nossa vida importa muito, não só para quem está no nosso entorno, mas a nossa vida importa principalmente a cada um de nós, com o que nós fazemos dela. E nós estamos aqui na Terra encarnados nesse momento crucial pelo qual passa o nosso planeta, para sairmos daqui melhores do que chegamos. Então que Deus nos guarde, nos guie, nos abençoe todos os dias. E que pensamentos ruins nunca rondem nem a nossa cabeça, nem o nosso coração, nem a nossa casa, nem o nosso local de trabalho. Que nós e aqueles que nós amamos, os nossos amigos e os nossos conhecidos, não sejam jamais vítimas do suicídio, vítimas do acidente da razão. Que Deus guarde o pensamento e o sentimento de cada um de nós, nos abençoando e nos guardando todos os dias, nos protegendo muitas vezes de nós mesmos. E para terminar, antes da prece, a Érica fez uma postagem hoje na página da casa, que é o primeiro cartaz da campanha do suicídio amarelo da Federação Espírita, e o verbo que está lá é esperançar. E o pedacinho da leitura é com base nesse livro aqui, e é o capítulo 75 que fala esperança. Porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo na carta aos Romanos. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impelido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem,
ainda mesmo que mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Todo o nosso futuro depende das nossas ações. Depende do que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida, das decisões que nós vamos tomar amanhã, para sermos espíritos melhores. Então, que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos e só agradecermos por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Jesus, por ser o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão e o nosso mestre. Obrigado, Jesus, por ser você aquele que nos ensina a caminharmos por bons caminhos. Ampara-nos, Jesus, as nossas angústias. Cuida dos nossos medos. Acalma nossa mente e o nosso coração quando nos acharmos em turbulência. Ouve as nossas preces e abraça-nos como irmão carinhoso que és. Amado Jesus, se eu tropeçar, me socorre. Se eu cair, me levanta. Se eu quiser desistir, não permita. Dá-me a tua mão e me leva sempre por bons caminhos. Que as bênçãos que caem sobre cada um de nós aqui nesse momento saiam daqui conosco e vão se espalhando por todos os caminhos onde passarmos. Que a tua bênção vá residir na minha casa, no meu local de trabalho, e que ela se espalhe um pouquinho a cada um daqueles que eu encontrar. Abençoa, Jesus, a nossa cidade, o nosso planeta, e uma bênção toda especial, Mestre, por todos aqueles que no momento de trevas no pensamento tiraram a vida com as próprias mãos. Olha por cada um deles e dá a cada um deles o mesmo amor de filho que nesse momento concede a nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, só lembrando que amanhã, às 19 horas, não estou. 19. Amanhã, às 19 horas, nós temos grupo de luto. Para quem precisar, para quem souber de alguém que esteja precisando, é aberto, é aqui na Casa Espírita. É só chegar, é uma roda de conversa bem boa, onde cada um de nós vai colocando as nossas angústias, onde a gente sai daqui, a gente chega carregado e sai daqui bem mais levinho do que chegou, né? A gente não resolve o problema do luto, mas a gente vai dia a dia melhorando um pouquinho, né? E lembrando também que no dia 5 de outubro nós temos o nosso chá beneficente, nosso 15º chá, lá no Salão da Tapejara. Temos ingressos aqui para vender na secretaria. Então fica o convite a todos, extensivo aos familiares, já que é um programa de domingo à tarde onde as famílias se reúnem, né? Muito obrigado pela presença de todos. Voltem sempre, que essa casa existe, que vocês estão aqui conosco. Que Deus abençoe, guarde e guie todos os nossos caminhos. Que assim seja. Que assim seja.